Bom, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de SQL básico aqui no YouTube. É, Hoje é a aula 2, né? Nessa aula, nós vamos preparar todo o nosso ambiente para que a gente consiga aplicar todos os conhecimentos que a gente vai aprender no nosso curso de SQL. Nós vamos conhecer o nosso banco de dados, né? O banco de dados que a gente vai trabalhar aqui dentro do curso. E também nós vamos fazer as nossas primeiras consultas, né? Fazer as nossas primeiras queries ali com algum select simples, aprender o limit também para a gente conhecer as nossas tabelas e aí a gente se aprofundar nelas para que nas próximas aulas a gente consiga desenvolver da melhor forma possível os conhecimentos que a gente vai aplicar aqui durante o curso, beleza? Então vamos lá, olha só, eu vou deixar aí na descrição do vídeo esse drive aqui, tá? É o drivezinho do nosso curso, né? Ele se chama Curso SQL Básico YouTube. E aí aqui dentro vai ter 3 arquivos, tá bom? Vai ter esse arquivinho aqui chamado spotify.sqlite, tá? Esse arquivo aqui, ele é basicamente o nosso banco de dados, tá bom? Ele é um banco de dados com algumas informações do Spotify. Então a gente tem informações dos artistas dentro lá do Spotify e de algumas músicas deles, né? A gente vai aprofundar um pouco mais nessa tabela, mas basicamente os dados que nós vamos trabalhar aqui no nosso curso, eles são dados do Spotify, tá bom? Aqui, esse segundo arquivo, ele é um arquivo em imagem, né? Que eu desenhei de uma forma bem simples aqui o esquema do nosso banco de dados. Então, basicamente, nós vamos ter 2 tabelas no nosso banco de dados, em que uma se chama Spotify Artist Info, onde a gente tem as informações dos artistas que publicaram música lá no Spotify. E a nossa segunda tabela é Spotify Track Info, que é basicamente as informações das músicas de cada um desses artistas, tá bom? Então é um esqueminha aqui bem básico, bem simples. E aí vocês podem estar notando aqui que tem essas setinhas, né? Então a gente tem uma tabela sendo ligada na outra a partir desses 2 campos, tá bom? Isso daqui vocês não precisam se preocupar agora, porque basicamente a gente vai utilizar isso daqui na hora que a gente for aprender os joins, tá bom? Na hora que a gente for aprender a cruzar uma tabela com a outra, beleza? Mas já fica de spoiler aqui para vocês, beleza? E aí aqui, esse terceiro arquivo, ele é um esquema que lista todos os campos das nossas 2 tabelas, tá bom? Então aqui a gente tem a nossa primeira tabelinha, né, que é Spotify Artist Info, e aí todos os campos dessa tabela e falando o que é cada campo, beleza? E aí aqui a gente tem o Spotify Track Info, que é basicamente a mesma coisa, né? Lista todos os campos que tem nessa tabela e fala o que significa cada um desses campos, beleza? Mas isso daqui a gente vai aprofundar daqui a pouco. Primeiro, a gente vai preparar todo o nosso ambiente. O que nós vamos fazer? Primeiro, a gente precisa baixar o nosso banco de dados. Depois, a gente precisa baixar o editor de código que nós vamos utilizar, que aqui no curso nós vamos utilizar o VS Code, tá bom? E aí a gente vai configurar tudo isso para que a gente consiga daí sim escrever as nossas consultas de SQL, tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo, vocês acessem esse drive que eu vou disponibilizar o link aí para vocês na descrição, tá bom? E aí a gente vai baixar a nossa base de dados, tá? Então, como que funciona? É só dar um clique com o botão direito aqui e aí fazer download. Aí ele vai fazer uma verificação rápida e aí vai começar aqui o download, né? Bom, já baixei aqui, certo? Já tenho aqui. E aí, o que eu vou fazer? Olha só. Eu vou vir aqui na minha área de trabalho e aí eu vou criar uma pasta nova, tá? Eu vou vir aqui, clicar com o botão direito, vir aqui em novo e pasta. E aí aqui eu vou chamar essa pasta de curso SQL básico, tá bom? Vocês podem criar essa pasta em qualquer diretório aí do computador de vocês. Eu vou criar aqui na área de trabalho porque é mais fácil, tá bom? Então criei essa pastinha aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha pasta de downloads, onde está o arquivo do nosso banco de dados. Lembra que a gente acabou de baixar? Ele se chama spotify.sqlite, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui no spotify.sqlite e vou passar ele para dentro da nossa pastinha que a gente acabou de criar, certo? Que é a pastinha aqui
do curso SQL básico. Movi para cá. Beleza. Agora o que acontece? Eu tenho essa pastinha aqui com o nosso banco de dados aqui dentro. Fechado? Essa é a primeira etapa, né? A etapa de fazer o download do nosso banco de dados. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o download do nosso editor de código. Qual que é o editor de código e como que a gente faz isso? É só a gente vir aqui no Google, digitar aqui, ó, VS Code, dar o Enter, e aí essa primeira opção aqui, ó, Visual Studio Code. A gente clica aqui nesse link, e aí já vai ter aqui a opção, né? No meu caso, o meu sistema operacional é o Windows, tá? Então a opção que já apareceu aqui direto é download para o Windows, tá? Mas caso você utilize um Mac, tem aqui a opção do Mac, ou Linux, a opção do Linux, fechado? E aí é só você clicar aqui e fazer o download que você vai baixar o instalador do VS Code, beleza? Eu já tenho um aqui pronto, olha só, vou vir aqui na minha pastinha de download, eu já tenho aqui um instalador do VS Code pronto. Quando vocês clicarem aqui em download, ele vai baixar exatamente esse arquivo aqui. Depois que baixar, você pode dar 2 cliques nele aqui, e aí ele vai aparecer essa janelinha nova aqui, né? Aqui tem os termos do VS Code, você pode ler com calma aí. Depois que você leu, você vem aqui e clica em Eu aceito o acordo e dá o próximo. Aí você pode criar um atalho aqui na sua área de trabalho, aqui não precisa mexer em nada, né? Eu não vou criar, mas caso você queira criar esse atalho, você pode marcar essa opção, mas eu não vou. E aí eu dou o próximo e instalar. E aí beleza, ele vai começar aqui a instalação do VS Code, que basicamente é com o VS Code que nós vamos escrever todas as nossas consultas de SQL lá dentro, tá bom? O VS Code, ele aceita SQL, ele aceita Python, ele aceita diversas linguagens, tá? E ele é gratuito e é bem simples de utilizar, por isso que eu optei por utilizar ele aqui no nosso curso, beleza? Olha só, concluímos a instalação, aí é só dar aqui concluir e ele vai iniciar aqui o VS Code. Ó, aqui eu já tinha uma queryzinha pronta, mas o de vocês provavelmente vai abrir sem nada, tá? E aí agora, o que a gente precisa fazer? Lembra que a gente baixou o nosso banco de dados aqui nessa nossa pastinha chamada Curso SQL Básico, né? Nosso banco de dados está aqui dentro, certo? E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa vir aqui, ó, no VS Code, tem essa opção aqui em cima, ó, no canto superior esquerdo de File. A gente clica nela e vem aqui nessa opção, Open Folder, que é basicamente abrir uma pasta, certo? Vamos dar um clique nela. E aí aqui a gente vai selecionar exatamente a pasta que nós criamos, em que nós adicionamos a nossa base de dados, certo? Então, lembra que eu criei aqui na minha área de trabalho? Tá aqui, ó, a minha pastinha Curso SQL Básico. Eu dou um clique nela e eu clico aqui depois em selecionar pasta. Beleza. Aí tá aqui, olha só, aí você pode aqui confiar, né? Pode marcar essa primeira opção. E aí tá aqui, ó, a nossa pastinha chamada Curso SQL Básico e o nosso banco de dados, spotify.sqlite, tá bom? Agora a gente está quase 100% prontos para começar a escrever as nossas consultas. Só que a gente precisa antes instalar uma extensão aqui no VS Code, tá bom? Qual extensão e como que a gente faz isso? Bom, a gente vai vir aqui nessa opção, ó, que tem esses quadradinhos, que é essa opção chamada extensões. A gente dá um clique nela e aí aqui vocês vão procurar SQLite. Aí vai aparecer essa primeira opção aqui, SQLite, com essa penazinha, tá bom? E aí vocês dão um clique aqui. E aí, no meu caso, eu já estou com ele instalado aqui, certo? Mas o de vocês provavelmente não vai estar e vai ter a opção aqui de instalar. Vocês dão um clique nessa opção de instalar e aí vai instalar essa extensão do SQLite, tá bom? Depois que vocês instalaram isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão fechar o VS Code e vão abrir ele de novo. Então, fechei o VS Code e abri de novo, só para ele firmar ali a instalação, beleza? Fechou. Agora sim, agora a gente já está 100% pronto para escrever as nossas primeiras consultas. Mas antes disso, vamos só fazer um teste para saber se está tudo funcionando, tá bom? Como que a gente vai fazer esse teste?
a gente vai vir aqui, ó, tá vendo que tá o nome da nossa pastinha aqui, curso SQL básico? Essa é a primeira opção aqui, ó, de New File, a gente vai criar um novo arquivo. Vamos dar um clique nela e aí nós precisamos dar um nome para esse arquivo. Inicialmente eu vou chamar esse arquivo de teste, tá? Você pode botar qualquer nome, mas é muito importante que depois do nome que você der, você digite um ponto .sql, tá bom? Porque é assim que o VS Code vai identificar a linguagem que nós vamos utilizar nesse arquivo, tá? Se futuramente você for trabalhar com Python, por exemplo, aqui dentro do VS Code, o que você vai fazer? Você vai vir aqui em novo arquivo, vai dar aqui, ó, por exemplo, exemplo.py, olha só. Aí ele até mudou aqui a imagenzinha para a imagem do Python, certo? Mas não é nosso caso, e aí a gente sempre precisa, para todos os arquivos que nós formos criar aqui dentro, a gente dá o nosso nome, e aí como nós vamos aplicar em SQL, a gente digita depois do nome .sql, tá bom? E aí olha só, vamos fazer o nosso primeiro teste, tá? Eu vou pedir para vocês digitarem aí, vocês não precisam se preocupar por enquanto em que significa isso daqui, é só para a gente fazer o primeiro teste. Olha só, vamos digitar select, tá bom? Aí a gente dá um enter e um tab, asterisco, enter, volta aqui para a linha, from, e aí eu vou pegar uma das nossas tabelas que nós temos aqui no nosso curso, tá bom? Eu vou pegar essa tabelinha aqui, ó, Spotify Artist Info. Vou dar o Ctrl C aqui nela, pode digitar aqui, ó, Spotify Artist Info, certo? E aí a gente vai rodar isso daqui agora. Não se preocupem em o que significa isso daqui por enquanto, é só para a gente fazer o teste, já já eu explico como que funciona tudo certinho, beleza? Como que a gente roda essa nossa consulta, ou query, né? Eu vou utilizar muito o termo query, que é basicamente uma consulta aqui de SQL, fechado? Como que a gente roda isso daqui? Nós temos duas opções. Primeira, a gente seleciona aqui o que a gente escreveu, certo? Então passa o cursor do mouse aqui e seleciona. Clica com o botão direito do mouse e aí vai aparecer essa opção aqui, ó, Run Query, certo? E aí se a gente clicar aqui, ele vai rodar essa nossa query, certo? Ou, tá vendo que tem esse comando aqui, ó, Ctrl Shift Q? A gente pode usar ele direto. Então nós escrevemos aqui a nossa query e aí a gente pode apertar Ctrl Shift Q. Bom, apertei aqui e aí ele vai pedir para a gente escolher qual que é a nossa base de dados que nós vamos consultar. A nossa base de dados é a Spotify.SQLite. Então a gente seleciona aqui, ó, Spotify.SQLite. Clicamos, olha só, funcionou. Tá tudo funcionando certinho. Essa daqui é a nossa primeira tabela, né, que basicamente é a tabela que a gente tem as informações dos artistas, tá bom? E aí tem aqui todos os campos, né, todas as colunas com todas as linhas, certo? Basicamente aqui a gente tem 20.251 linhas, certo? E aí, olha só, vamos conhecer os nossos dados, né? Vamos conhecer as nossas tabelas e também entender qual que é a sintaxe principal do SQL, que é basicamente essa daqui, certo? Vocês perceberam que aqui eu escrevi um select, botei um asterisco e from Spotify Artist Info, certo? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pedindo para selecionar, certo? Então, select, selecione. Quando eu boto o asterisco, o que isso significa? O asterisco, ele quer dizer para eu selecionar todas as colunas e linhas da minha tabela, certo? Então, basicamente, eu estou pedindo aqui, ó, selecione tudo que tiver da minha tabela, certo? É isso que o asterisco quer dizer. E aí de qual tabela? Da Spotify Artist Info, certo? Então, selecione tudo da minha tabela Spotify Artist Info. Essa daqui, pessoal, é a sintaxe principal do SQL. A gente sempre vai escrever dessa forma. A gente sempre vai pedir para selecionar algumas colunas, ou todas, né, no caso aqui do asterisco, e a gente vai indicar qual que é a tabela que a gente quer selecionar essas informações, certo? Olha só, a gente tem essa nossa outra tabela aqui, né, que é Spotify Track Info. Vamos fazer a mesma coisa para ela?
Olha só, eu tenho aqui, selecione tudo da minha tabela qual. Eu vou mudar aqui, ó, ao invés de ser essa minha primeira tabela, que é a tabela de artistas, vamos selecionar a tabela Track Info, que é a tabela onde a gente tem as informações das músicas desses artistas. Mudei aqui, certo? Como que eu rodo? Ctrl Shift Q. Ó, já mudou aqui, certo? Agora eu tenho aqui, ó, os nomes das músicas. E aí a gente tem várias informações aqui, certo? Relacionadas a cada uma dessas músicas, beleza? Então a gente tem aqui várias colunas com 15.052 linhas, certo? Então basicamente essa daqui é a sintaxe principal, tá bom? A gente sempre vai selecionar, aí vamos indicar aqui o que a gente quer selecionar e vamos indicar a tabela, beleza? Ah, não quero selecionar todas as colunas da minha tabela. Não quero isso. Eu quero selecionar só algumas colunas, certo? Eu quero selecionar, por exemplo, essa coluna de IDs, essa coluna de names e essa coluna de artistas. Como que eu faço? Eu passo o nome dessas colunas aqui dentro, certo? Então, ao invés de eu botar o asterisco, eu vou passar o nome dessas colunas. Bom, eu quero aqui, ó, a coluna IDs. E aí, sempre quando eu for passando coluna a coluna, eu preciso fazer o quê? Eu preciso dar uma vírgula, tá bom? E aí, o Enter. Qual que é a próxima coluna que eu quero? A names, vírgula. Qual que é a outra coluna que eu quero? A artistas. Então, artistas, certo? E aí, como essa daqui é a última informação que eu quero selecionar, eu não preciso botar uma vírgula aqui, tá bom? Sempre a última informação eu deixo ela sem vírgula, porque aí logo após dela já vem o from, tá bom? Ó, se eu rodar com a vírgula, olha só o que acontece, erro, certo? Porque eu não posso botar essa vírgula aqui na minha última coluna que vem logo antes do from. Se eu apagar essa vírgula e rodar, pronto. Eu tenho aqui, ó, só as colunas que eu indiquei aqui para selecionar, certo? Então, nós sempre vamos ter duas opções. Ou a gente seleciona todas as colunas com o asterisco, certo? Ou você pode passar todas as colunas que você quer selecionar, certo? No caso aqui eu selecionei só 3 para mostrar para vocês como que funciona, né? E aí a leitura é a mesma, certo? Então, selecione a coluna IDs, a coluna Names e a coluna Artistas da minha tabela Spotify Track Info, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, de novo, na nossa outra tabela, que é a Spotify Artist Info. Deixa eu só confirmar o nome dela. Aqui, Spotify Artist Info. Vamos passar ela aqui e vamos rodar. Olha só. Beleza. Tenho aqui a minha tabela. De novo, se eu quiser selecionar, por exemplo, só a coluna IDs, eu venho aqui, IDs, Names, no caso, vai ser o nome do artista, certo? E aí eu quero também o gênero, né? O gênero da música dele. Venho aqui, passo os nomes e rodo. Olha só. Agora sim eu tenho só a minha tabela com as 3 colunas que eu selecionei, certo? E aí, como que funciona? Muitas vezes, quando a gente quer conhecer as nossas tabelas, porque existem vários bancos de dados que eles não mostram as colunas dessas nossas tabelas, certo? Aqui, no caso do VS Code, ele é só um editor de código, né? Ele não é um ambiente para a gente armazenar todos os dados que a gente tem. Então, as empresas hoje, elas utilizam muito, por exemplo, o BigQuery, que ele é um banco de dados onde elas armazenam todas as tabelas de dados delas, Databricks, Metabase e assim por diante. E aí, muitas vezes, a gente não conhece as nossas tabelas, certo? E essas plataformas, digamos assim, elas cobram com base na quantidade de dados que você processa em cada query que você roda. Então, muitas vezes, quando a gente quer conhecer as nossas tabelas, nós não vamos vir aqui e dar um select asterisco from a nossa tabela. Por quê? Porque a gente só está basicamente querendo conhecer aqui quais são os dados que a gente tem nas nossas tabelas, certo? Que é verificar aqui as colunas. Aqui eu tenho uma coluna de data, aqui uma coluna de IDs, aqui uma coluna de names, aqui de ouvintes mensais e assim por diante.
E aí, por que a gente não vai rodar tudo da nossa tabela? Porque existem tabelas dentro das empresas, dependendo do tamanho da empresa que você estiver trabalhando, que elas são tabelas muito grandes, certo? Com uma quantidade de dados enormes, sabe? Com milhões de linhas aqui e muitas colunas. E rodar a tabela completa com todas as linhas e todas as colunas só para você conhecer a tabela não é muito bom, pelo fato de que você vai acabar gastando um pouco mais de processamento e, consequentemente, a empresa vai ter que pagar mais por esse processamento, certo? E aí eu queria mostrar aqui para vocês uma forma da gente conhecer as nossas tabelas, principalmente as colunas das nossas tabelas, sem ter que rodar ela por completo, tá? Que é basicamente utilizando aqui, ó, o limit. O limit ele serve para a gente limitar a quantidade de linhas que nós vamos rodar da nossa tabela, certo? Então olha só, eu estou selecionando aqui tudo que existe na minha tabela, certo? Qual tabela? Da Spotify Artist Info, correto? E aí eu vou limitar para a query só rodar 5 linhas. Então eu venho aqui, ó, selecione tudo da minha tabela Spotify Artist Info e só rode 5 linhas. Se eu rodar isso daqui, olha só, pronto. Eu diminuo muito a quantidade de dados que eu preciso rodar na minha query e, consequentemente, eu economizo processamento, digamos assim, certo? E aí, dessa forma, eu consigo já conhecer os dados que eu tenho na minha tabela. Por quê? Porque rodando com 5 linhas, eu já tenho noção aqui que eu tenho uma coluna que é de data, uma coluna de ID, uma coluna de name, uma coluna de ouvintes mensais, uma coluna de que é uma métrica de popularização e assim por diante, certo? Então o limit ele é muito útil para vocês rodarem nas tabelas que vocês querem conhecer, que vocês não têm muito conhecimento, e economizar processamento de dados, beleza? Agora, vamos dar uma olhadinha mais profunda em cada uma dessas nossas tabelas para a gente conhecer elas. Aqui eu estou com a nossa Spotify Artist Info, né? Que é basicamente a nossa tabela em que a gente tem as informações dos nossos artistas, tá? Então aqui ó, tem uma data. Essa data aqui é a data em que o Spotify analisou esse cara aqui, por exemplo, esse artista, e pegou todas essas informações aqui, tá? Então, nessa data aqui, ó, no dia 1º de abril de 2024, o Spotify foi lá, analisou esse artista. Esse daqui é um ID que ele vai ser muito importante para a gente cruzar com a nossa outra tabela, tá? Ele é um ID único que identifica esse artista aqui, certo? Aí a gente tem aqui, ó, a informação de ouvintes mensais desse artista, a popularidade, que é uma métrica do Spotify que ele dá ali para verificar a popularidade desse artista, a quantidade de seguidores, quais que são os gêneros musicais. Então esse cara aqui, ele é de K-pop, né? Aí a primeira vez que ele publicou uma música no Spotify em ano, né? Então 2020 foi o primeiro ano que esse artista publicou uma música no Spotify. O último ano que ele publicou, a quantidade de músicas que ele tem, a quantidade de álbuns que ele tem e uma playlist que o Spotify encontrou músicas dele, tá bom? E aí esse Feed Track ID aqui é um código utilizado especificamente pelo Spotify, tá? A gente não vai utilizar ele, beleza? Então essa daqui é a nossa primeira tabelinha, que é a tabelinha aqui de artistas. Vamos dar uma olhada aqui na nossa tabela de músicas, ó. Aqui a gente tem as informações das músicas de cada um dos artistas da nossa primeira tabela, certo? Então olha só, eu tenho aqui um ID, esse ID aqui vocês não podem se confundir, tá? O ID da nossa primeira tabela, deixa eu voltar aqui. Esse ID aqui, ele é um ID que identifica o artista, tá bom? Esse ID aqui da nossa segunda tabela, ele é um ID que identifica o nome da música, certo? Então, esse ID aqui não é igual ao ID da primeira tabela, tá? Esse ID aqui é o ID identificador da música e o ID da primeira tabela é o ID identificador do artista, tá bom? Aí aqui a gente tem o nome da música, a popularidade dessa música, o mercado em que ela atua,
Aqui sim, é o ID que identifica o artista, tá? A data em que ela foi lançada, a duração em milissegundos. E aí, a partir daqui, a gente tem várias informações que são métricas do Spotify para verificar algum tipo de acústica dessa música, certo? E aí é por isso que eu montei aqui esse nosso esqueminha da nossa base de dados. Olha só, aqui a gente tem esse acousticness, é uma medida de confiança para saber se a faixa é acústica. A outra, uma medida de confiança para saber se a faixa é para dançar. E aí o Spotify ele cria essas métricas para avaliar a música, certo? Então a gente tem várias informações aqui de métricas dessa música nessa tabelinha aqui, certo? Então basicamente a gente tem duas tabelas, uma com as informações dos artistas e outra com as informações das músicas desses artistas, certo? E aí, nessa aula aqui, a gente já vai fechar ela dessa forma, tá? Eu quis preparar todo o ambiente com vocês, que é baixar a nossa base de dados, baixar aqui o VS Code, botar a base de dados aqui dentro do VS Code, mostrar para vocês a sintaxe principal do SQL, que é o select, aí a gente passa o asterisco para selecionar todas as colunas, ou a gente seleciona cada coluna específico que a gente quer verificar, a gente passa a tabela, e caso a gente queira limitar a quantidade de linhas dessa nossa tabela, a gente usa o limit, beleza? Então essa aula aqui foi meio que uma aula um pouco mais introdutória para a gente começar a aplicar os nossos conceitos aqui de SQL. Fechado? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pessoal, pode deixar aí nos comentários que eu vou respondendo cada dúvida de vocês, beleza? E aí a gente nos vê na próxima aula, em que a próxima aula a gente vai aprender a utilizar o where, que o where é basicamente uma forma da gente filtrar valores na nossa tabela. Fechado?